penso muito na morte, e digo isso sem drama, como quem constata uma coisa óbvia que a maior parte das pessoas prefere ignorar. Quando você realmente aceita que o tempo acaba, que não existe uma versão infinita de você te esperando do outro lado, cada vez que você fala depois eu faço, acaba soando como uma traição a si mesmo. Uma mentira que você vai contando pra você mesma a cada ano que passa. Esses dias eu tava pensando numa coisa que parece histórica, no sentido literal da palavra. Eu pertenço à primeira geração de mulheres que pôde enriquecer utilizando os próprios talentos, a própria cabeça, sem precisar pedir permissão a nenhuma instituição. As nossas avós precisavam de permissão dos seus homens até para abrir conta em banco. Isso foi ontem, não na Idade Média. Já as nossas mães precisavam do diploma certo, do emprego certo e principalmente da presença de um chefe que fizesse a gentileza de reconhecer a competência dela. Sorte, basicamente. E a gente? A gente tem a internet, que nos permite transformar tudo que a gente sabe em patrimônio. Sem intermediário, sem ninguém precisando te escolher primeiro. Isso nunca existiu, é inédito. A internet não é uma ferramenta de divulgação, ela é uma ruptura da maneira como as pessoas podem construir riqueza hoje em dia. Pela primeira vez, uma mulher pode criar patrimônio real, baseado naquilo que ela sabe, o que ela pensa e quem ela é. E aí, o que a maioria de nós faz no dia a dia? Reclama do algoritmo. Tem um livro do Nassim Nicholas Taleb, O Antifrágil, que mudou a minha forma de olhar para a resiliência. A tese central desse livro é que existem 3 categorias de coisas. As que quebram quando o caos chega, as que aguentam firmes e são chamadas de resilientes, e as raras, aquelas que ficam mais fortes e melhores justamente por causa do caos. Quando eu olho para mulheres que passaram por tudo, as crises financeiras, recomeço de carreira aos 40, divórcio, a maternidade que reconstrói e reorganiza a vida inteira, eu vejo que essas mulheres nunca foram frágeis. O problema, na verdade, é outro. O mundo ensinou essas mulheres a serem robustas, a ter que aguentar tudo caladas. E a robustez parece uma virtude, mas na verdade é uma armadilha, porque você gasta uma energia enorme para ficar exatamente no mesmo lugar. O que eu defendo é que mulheres com conhecimento profundo se tornem, na verdade, antifrágeis. Que cada crise que ela tenha superado se torne capital intelectual. Que cada experiência difícil da qual ela se recorde vire um método. Que ela pegue aquilo que já utilizaram para tentar diminuí-la como seu grande diferencial na internet. Só que entra em cena um obstáculo que é inclusive meio paradoxal. Quanto mais você sabe, mais fica difícil explicar o que você faz. É a maldição do conhecimento. Você passou 20 anos estudando comportamento humano, psicologia, filosofia, práticas terapêuticas diversas, livros incontáveis, e aí alguém quando te pergunta, mas o que exatamente você faz? Aí você trava. Porque a resposta verdadeira é complexa demais para ser dita numa única frase. Porque você genuinamente não cabe num nicho. Porque reduzir tudo aquilo que você viveu e estudou numa única frase parece até uma traição a tudo que você já viveu. Ao mesmo tempo, precisamos aceitar que o conhecimento, quando não comunicado, morre com você. Não vira livro, legado, não vira patrimônio para os seus filhos, não vira liberdade para você viver melhor aqui e agora. Vira só cansaço acumulado e aquela sensação de que você poderia ter tido mais. Por isso que entre todo o instrumentário que eu ensino a mulheres, eu ensino sobre marketing também. E eu sei que essa palavra carrega um estigma. Quando eu falo sobre marketing, algumas pessoas pensam naquele marketing que grita, que promete milagres, que trata o seguidor como um lead numa planilha. Só que, na verdade, o marketing mesmo, na origem, consiste em fazer aquilo que é valioso ser compreendido pelas pessoas. Marketing é tradução. É você pegar a complexidade que existe na sua cabeça e transmitir em algo que a outra pessoa possa sentir, desejar e querer na vida dela. Só que para que tudo isso, afinal? Eu acredito que nós viemos a esse mundo para evoluir, servir e para gozar. Evoluir porque a nossa alma humana pede crescimento e estagnar dói mais do que fracassar. Servir porque o conhecimento só faz sentido quando ele atravessa você e alcança outra pessoa. E gozar, usufruir, viver, aproveitar, porque a vida inclui prazer e isso não é um mero detalhe. E o dinheiro entra aqui como acesso a tempo de verdade. Não as sobras que você acessa depois de você servir a todo mundo. Acesso a descanso sem culpa, sem o seu celular vibrando ali do seu lado sem parar. Acesso a estar de corpo e alma presente com a pessoa que você ama. Acesso à beleza, a viagens. Acesso a experiências que alimentam algo dentro da gente que às vezes só o trabalho não alcança. Como eu disse no início, às vezes eu penso na morte.
E eu me pego pensando, quantos janeiros eu ainda tenho pela frente? O tempo não espera você resolver suas questões com visibilidade ou cuidar do seu medo de ser julgada. Não espera você se sentir finalmente pronta ou legitimada o suficiente. O tempo simplesmente passa e leva junto cada versão sua que poderia ter existido se você tivesse agido antes. Eu trabalho com mulheres que carregam universos inteiros dentro de si. As minhas alunas são incríveis. Um dos meus trabalhos é ajudar essas mulheres a traduzir o que elas fazem em algo que possa ser desejado e que pessoas possam comprar e pagar bem por isso. Sem infantilizar a sua inteligência, sem fazer com que essas mulheres se fantasiem de gurus, sem jamais pedir a elas que finjam ser quem elas não são. A internet abriu uma porta que nunca existiu antes para mulheres como nós. E as nossas filhas vão nos perguntar o que nós fizemos com essa chance. A minha resposta está sendo construída todos os dias. E a sua? Muito bom dia, mulheres, aqui no Fábrica de Conteúdos para Desenvolvimento Humano. Como vocês estão? Tá tudo bem por aí? Estão prontas? Quero ver esse chat bombando. Quem tá chegando aqui pela primeira vez agora na aula 3, me fala, escreve assim, primeira vez no chat. Pode ser. Ai, não assisti as outras, cheguei agora, como é que eu faço? Deixa eu explicar para vocês o que a gente já fez até aqui. Vamos recapitular um pouquinho. Na segunda-feira, nós tivemos a nossa primeira aula, onde você entendeu o jogo. Gente, quem não assistiu a aula de segunda, por obséquio, assista. Todos os dias no grupo de alunas, a gente libera para vocês a playlist com as aulas. Assiste a aula 1, porque lá eu ensinei o que é o jogo da monetização pelo Instagram. Tem gente que começa a produzir conteúdo sem saber como funciona e aí faz tudo errado, imprime uma energia, um foco e no final é só frustração. Aula 1 liberada para vocês assistirem. Na aula 2, que foi a aula de ontem, terça-feira, nós montamos a persona. Eu recebi tanta mensagem no meu direct falando: Isa, o que é a Meredith? Meu Deus do céu! A Meredith é a assistente de IA que eu treinei com todo o meu conhecimento de persona, como se eu tivesse do seu lado na sua casa, extraindo de você o melhor da narrativa do seu negócio. E aí você coloca lá um prompt dizendo: Meredith, meu negócio é tal, eu trabalho com tal coisa, eu pretendo atender esse tipo de pessoas, me faz o mapeamento dessa persona. E a Meredith te entregou o mapeamento completo. Por que que isso é importante, gente? Porque é a partir desse mapeamento que a gente constrói todos os nossos produtos, serviços, conteúdo, tudo desdobra do mapeamento de persona, absolutamente tudo. Quanto mais você conhece essa pessoa, melhor. E aí, pode ser que nesse momento, principalmente para quem está começando agora, a pessoa pense assim: ah, mas eu não sei direito com quem eu vou trabalhar. Gente, uma coisa que a gente faz e que funciona e que me trouxe até aqui é a capacidade de testar hipóteses de maneira rápida. Essa semana, eu estou fazendo o Highlight, que é o encontro com as minhas mentoradas, e a gente está falando sobre mentalidade. E um dos preceitos de mentalidade que fez com que eu tivesse o resultado que eu tenho é o conceito de Lean Startup, que é testar rápido uma hipótese sem medo de errar. Então, eu recebi ali da Meredith um mapeamento de persona, eu vou testar a hipótese e aí eu vou juntar com aquilo que eu estou recebendo no meu direct, eu vou juntar com as informações que eu já sei das pessoas que eu já atendo, se eu já atendo, eu vou juntar o que eu tenho, mas eu vou partir daquele lugar. Obviamente que depois que você implementar os seus funis de vendas, depois que você fizer lives, um secreto, lançamento pago, como eu estou fazendo aqui agora, você vai dominando cada vez mais e mais o conhecimento da sua persona. Mas o que você recebeu ontem, gente, é assim
a hipótese perfeita para você começar. Cada uma daquelas frases desdobra num conteúdo, desdobra na construção de um produto. Ontem você também aprendeu sobre os desejos universais humanos e você recebeu uma incumbência, um dever de casa, pensar na construção dos seus produtos para satisfazer o máximo daqueles desejos humanos universais, porque quanto mais você conseguir fazer isso, mais desejada você será pela sua cliente ideal, pela sua cliente qualificada. A aula 2 de ontem também está disponível na mesma playlist. Quando você clica lá na playlist do replay, tem lá já disponível aula 1 e aula 2. Eu recomendo que mesmo que você tenha estado comigo ao vivo, que você assista novamente. Porque como eu tenho aqui a missão de entregar uma experiência muito vasta em pouco tempo e tornar esse processo o mais prático possível para você, pode ser, principalmente para quem está vendo tudo isso pela primeira vez, que você olhe para isso e fale assim, cara, fiquei com uma dúvida, fiquei com uma lacuna e tal, assiste a aula de novo, porque quando você assiste a cabeça já é outra. A aprendizagem acontece em camadas. Combinado? E o que a gente vai fazer hoje, gente? Vamos aprender a produzir stories da maneira certa. Hoje a aula vai ser prática, hoje não vai ter mapa mental, hoje vai ser, ali, dentro da realidade do mundo concreto, a gente vai abrir o celular e a gente vai produzir stories. Combinado? Foi ouro, amei a Meredith, usei a Meredith, aprofundei no cloud, criei uma skill e agora iniciando os testes. Eu amo! Eu amo as minhas alunas, gente, é isso. Tá pago. Vamos lembrar dos nossos acordos? Nós temos alguns acordos aqui. Acordo número 1 é o tá pago. Todas as vezes que eu falar alguma coisa aqui, que você tiver um insight, uma ideia e pensar, meu Deus, eu precisava realmente estar nesse treinamento. Eu ouvi algo agora que vai fazer a diferença. Você vai escrever no chat para mim, tá pago. E da mesma maneira, todas as vezes que bater aquele desesperozinho, aquela coisa do tipo, não peguei, não sei, como é que faz isso, não vi, tal, respira. E se você vê alguém no chat perdidona, nervosa, você chama o nome da pessoa e respeitosamente fala para ela, respira. Combinado? Meus amores, hoje nós teremos, estou vendo vários tá pagos aí no chat, eu fico muito feliz, a professora fica muito realizada de saber que eu realmente estou gerando valor para vocês. O que vai acontecer de hoje até o final da nossa semana, gente? Hoje a gente vai aprender a fazer stories, eu quero que vocês sintam que as visualizações dos stories de vocês aumentaram hoje. Não é semana que vem, não é mês que vem, é hoje. Você vai aplicar o que eu vou falar hoje, você vai sair da aula e você vai fazer. E aí quando for lá para as 5 e pouco da tarde, você vai lá no meu Instagram, no meu direct, e você vai me contar o que aconteceu. Quero saber o que aconteceu. Então a gente vai esperar o dia todo para medir e entender o que rolou. Vamos testar hipóteses hoje em tempo real. Amanhã eu vou aumentar um pouquinho, vou subir um pouquinho a régua e a gente vai falar de Reels, os Reels que funcionam. Depois, na sexta-feira, a gente vai falar sobre carrosséis. Essas aulas acontecem de segunda a sexta às 7 horas da manhã. O replay delas fica disponível até domingo à meia-noite. E domingo a gente tem a última aula e a mais importante de todas. Essa vai acontecer às 20 horas, domingo às 20 horas. Nessa aula a gente vai montar o calendário de conteúdo completo para um ano e eu vou te apresentar de maneira oficial a FIV, a Formação e Influência e Vendas. Então eu recomendo fortemente que você venha na aula de domingo, fecha a sua agenda, coloca lá no calendário para você vir para a aula de domingo. Combinado, meus amores? Bora então falar de stories. Vocês vão receber uma apostila hoje, todo dia tem uma apostila. Já vai chegar aí para vocês. Mas eu quero que vocês pensem stories da seguinte forma. Imagina um funil.
Funciona assim, ó. Deixa eu colocar aqui o iPad. Começou, hein? Imagina um funilzinho. Sabe aquele funil que você tem na sua cozinha? Ele funciona assim. Primeiro, você precisa conseguir a atenção das pessoas. Depois que você consegue a atenção das pessoas, você precisa conseguir reter essa atenção. Você precisa conseguir, a partir da retenção, gerar interesse. Depois do interesse, a gente vai para a fase de imersão, que é quando a pessoa começa a te acompanhar de fato. Stories é isso. Stories é o fundo do fundo do fundo do funil. A gente não tem muitas visualizações nos stories, é normal. Por quê? Primeiro que só quem vê seus stories, a sua bolinha de stories só aparece para quem é teu seguidor. Então, stories, por exemplo, não é uma ferramenta para você conseguir seguidores. Por quê? Porque só aparece para quem te segue. Então já é fundo do funil. Diferente do conteúdo de feed, que pode furar a bolha, pode aparecer na aba explorar, pode aparecer para outras pessoas, dependendo do nível de interesse. Mas stories não. Stories só aparece para quem te segue. E aparece para todo mundo que te segue? Pior que não. Sabe por quê? Não é porque o algoritmo é ruim. Vamos pensar aqui, ó, como funciona o Instagram. Vamos abrir o celular de fato para a gente ver. Deixa eu abrir aqui meu Instagram e colocar aqui no meu perfil. Pronto. Beleza. Ok. Agora deixa eu entrar aqui no celular. Ó, tô no meu perfil. Aí é o seguinte, meus amores, vocês estão vendo aqui as bolinhas? Vocês estão vendo aqui que num celular, isso aqui são os stories, né? Eu só consigo ver 3 bolinhas além da minha. Eu não consigo ver mais bolinhas, só 3. Agora imagina o seguinte, eu sigo pouquíssimas pessoas. Nesse momento estou até seguindo demais, tem 67 pessoas, está na hora de fazer uma limpa aqui. 67 pessoas. Agora, faz uma conta rápida comigo. Imagina que essas 67 pessoas que eu sigo decidem hoje fazer stories. O que acontece com as bolinhas? São 67 bolinhas. Eu, que sigo essas 67 pessoas e sou empresária, mãe, professora, dona de casa, esposa, mulher, você acha que eu consigo ter tempo suficiente para clicar e assistir 67 bolinhas, gente? Pensa. O que vai determinar qual story eu vou ver? Eu vou lembrar, nossa, eu sigo a Margarida. Cadê a bolinha da Margarida? Não é esse o comportamento. Eu clico quando a bolinha aparece. E se a bolinha não aparece? Eu não lembro o que eu sigo. Eu sigo a minha vida, eu entro no Instagram, vejo uma bolinha, clico, assisto alguma coisa, aí às vezes pula de um story para o outro, eu assisto mais um pouquinho, mas aí o WhatsApp toca, eu vou fazer outra coisa, eu já saí dos stories. Não é assim que funciona? Agora, imagina o seguinte, essas 67 pessoas que eu estou seguindo, elas estão lá fazendo os stories delas. Vamos imaginar aqui que são 67 bolinhas. Só que o Instagram só vai me mostrar 3. Aí, tem uma pessoa que não tá sabendo de nada como é que faz stories. Aí ela vai estar fazendo stories da maneira dela, assim, do jeito que ela acha que tem que fazer. A bolinha dela, para mim, eu sigo essa pessoa. A bolinha dela aparece aqui na posição 58. Sabe quando que eu vou ver o story dessa pessoa?
Nunca, gente. Mas nunca. Porque eu não vou chegar em 50. Vai passar o dia todo e eu não cheguei em 58. Até porque existe a retroalimentação das bolinhas. Vamos imaginar que essa pessoa aqui seja Maria. Maria é a minha primeira bolinha. É aquela que eu vou clicar e vou assistir. Aí Maria, depois que eu assisti, ela foi lá para trás na fila, não foi? Só que o algoritmo sabe que quando Maria aparece para mim, eu clico. Então, se Maria fizer outra story, Maria fura a fila de todo mundo e ela aparece aqui de novo. Ela não vai lá, não é igual fila de parque de diversão, que você brinca na montanha russa, sai e você tem que entrar na fila toda de novo para você poder andar no brinquedo. Maria fura a fila, Maria tem o passe VIP. Por que ela tem o passe VIP? Porque o algoritmo sabe que eu gosto dos stories da Maria. E na aula 1 você aprendeu como o algoritmo funciona, lembra? Então o algoritmo vai passar a Maria na frente. Passa a Maria na frente, não tem um negócio assim católico? O algoritmo vai passar a Maria na frente. E essa criatura aqui que está agora de manhã na posição 58, ela vai para a posição 60, 70. Se essas 3 pessoinhas aqui decidirem fazer stories o dia inteiro, não tem para mais ninguém. É por isso que a sua visualização de stories está baixa. Não é culpa do algoritmo, tu precisa entender o jogo. Então, o que precisa passar na nossa cabeça, gente? Como que eu furo a fila? Como que eu consigo o meu passe para furar a fila das bolas? É isso, essa tem que ser, isso que precisa estar na minha cabeça. E aí, gente, é uma construção. Eu tenho como furar a fila rápido, mas furar a fila rápido até que é fácil. O detalhe fundamental é, ao longo prazo, dentro da minha estratégia de funil de vendas, de relacionamento, de construção de narrativa e comunidade, eu conseguir permanecer nas primeiras bolinhas. Esse é o negócio. E aí, quando chega lá na frente, a pessoa, um dia que você não faz story, quando você abre o Instagram no dia seguinte, a pessoa manda um direct falando assim, nossa, você senti sua falta ontem, tá tudo bem? E aí você para, meu Deus, venci na vida. Por quê? Além de furar as bolinhas, a fila das bolinhas, além de conseguir minha pulseirinha VIP, as pessoas estão sentindo a minha falta. Isso demora. Isso é uma construção. Essa construção vem da constância, do trabalho bem feito, do mapeamento de persona, de uma construção de confiança, autoridade. Quando vocês me perguntam, Isa, eu preciso produzir conteúdo todos os dias? O que você acha? É o teu trabalho, gata. Produzir conteúdo todos os dias. É parte do seu trabalho. E aí, olha para o meu exemplo. Hoje eu tenho um time, se eu não me engano, a gente tem 22 pessoas nesse momento. A quantidade de pessoas oscila, a gente já chegou a 27 e agora a gente tem 22, a gente deu uma enxugada, a inteligência artificial permitiu isso pra gente. Então hoje a gente tem ali entre 20 e 22 pessoas no nosso time. Nenhuma delas é de produção de conteúdo. Nenhuma delas. A produção de conteúdo no meu perfil é 100% feita por mim. Eu não tenho social media, eu não tenho editora de vídeo, eu não tenho filmmaker, eu não tenho cortador a pessoa que faz cortes de vídeo, eu não tenho nada disso. Quem faz sou eu. Sabe por quê? Porque a gente não terceiriza aquilo que nos enriquece. É basicamente assim que funciona. Uma pessoa que aprende a construir audiência e monetizar a audiência, essa pessoa fica milionária. Então, uma pessoa que tem essa capacidade não vai trabalhar para você por R$ 1.500 por mês, você compreende? Se ela está trabalhando para você por R$ 1.500, R$ 2.000, R$ 3.000 por mês para fazer postagens, é porque ela não sabe como fazer postagens. Então, ela não vai resolver o seu problema. Só que fazer postagens da maneira certa enriquece. Então, a parte que enriquece, você não terceiriza. Você terceiriza
todo o resto. Agora, aquilo que é capaz de mudar a tua vida financeira tá aqui, ó, na tua mão. Gente, eu sou empresária, eu sou controladora, eu não abro mão disso aqui de jeito nenhum. O meu ouro é a minha audiência, são as minhas alunas, é meu principal ativo. Então, eu preciso entender o Instagram como uma padaria. Aqui no meu bairro, eu tenho uma padaria que até recentemente, agora ela foi vendida, mas até recentemente ela era de um senhorzinho português. Velhinho de todo, gente, cabeça toda branquinha, já bem velhinho, mas todo dia o bichinho tava ali. Todo dia ele ia lá e abria a padaria dele. Todo dia a padaria dele tinha pão quentinho às 6 horas da manhã. Nunca aconteceu, eu moro nesse bairro aqui desde 2020, 6 anos morando aqui. Nunca aconteceu de eu ir na padaria e chegar lá e a padaria tá fechada. Ah, mas por que tá fechada? O padeiro hoje não estava criativo. O padeiro hoje não estava com vontade. O padeiro hoje, ele decidiu pensar mais na vida dele, ele entrou em crise, ele travou, o padeiro travou. Não tem. O senhorzinho tava lá, o padeiro tava lá, a mocinha do caixa tava lá, a moça do balcão tava lá, tava todo mundo lá. Por que no Instagram a gente acha que pode? Eu vou trabalhar quando eu quiser, ou quando der tempo, ou quando eu me sentir criativa. O Instagram é a tua padaria. O Instagram serve o teu pão quentinho todo dia. Então você não pode ter um sistema que dependa de você estar criativa. Porque você não vai pagar as contas, você não vai ter um negócio crescente. Você precisa ter um sistema que dependa de estratégia, de funil de vendas, de planejamento. E você, quando começar o seu dia, você já saiba exatamente o que você vai fazer. Então vamos tirar essa coisa assim do tipo, eu não fiz stories hoje porque eu não me arrumei. Eu não fiz stories hoje porque eu não tive um dia bom. Gente, eu encomendei um monitor gigantesco no Mercado Livre. Paguei 8 conto no monitor. O monitor mais caro que eu já comprei na minha vida. Comprei no Mercado Livre. Quando eu entro aqui no Mercado Livre, tá me dizendo que o meu monitor tá aqui, ele já saiu de Minas, aí ele veio viajando, agora ele já tá aqui no centro de distribuição da minha região. Significa que ele chega entre hoje e amanhã. Imagina se o motorista... hoje eu não tô criativo, não vou levar o monitor daquela moça. Gente, não existe isso. A gente precisa encarar o nosso trabalho com esse nível de seriedade, que é o mínimo que se espera. Então a gente produz conteúdo todo dia? Sim. Feed, stories. Aí no máximo feed, mas naquele dia eu não fiz stories. Por que eu não fiz? Foi intencional. Tudo precisa ser intencional. Você abre o teu Instagram com a intenção, porque você sabe dentro do funil qual é o tipo de conteúdo que você precisa fazer. É simples assim. Agora, eu comecei falando que stories, eles são o fundo do fundo do fundo do funil. Na apostila que vocês vão receber daqui a pouquinho, tem algumas premissas que eu quero passar com vocês antes de mostrar como que vocês vão fazer stories. Isso aqui vocês vão receber, tá? Não precisa anotar não. Só presta atenção comigo, porque se você entender aqui, cara, isso vai mudar a tua realidade. A primeira coisa é o seguinte, o que aparece nos stories é o retrato de quem você é. Concorda comigo? Então, assim, antes de você fazer qualquer story, assim, com câmera desligada, celular ali, ó, na mesa, na sua vida privada, por favorzinho, seja a pessoa de quem você compraria. Seja, antes de você ser vista, antes de qualquer técnica que eu vá te passar, coloque energia para todos os dias você ser a pessoa de quem você compraria. Porque na hora que você fizer o conteúdo, seja nos stories, no feed, na live, na aula, você vai transparecer quem você é. E isso vai te ajudar um tanto, mas um tanto, que você não imagina. Coloque energia nisso. Segunda coisa,
Pega essa pessoa que você está construindo todos os dias e que cada dia mais e mais é uma pessoa comprometida, disciplinada, com conhecimento, com autoridade e compartilha pílulas de quem é você. Porque story, gente, é uma camada de intimidade. É quando a pessoa assiste um pouco mais de você profundamente. São doses pequenas, diárias e frequentes de quem você é, da sua rotina, do que você gosta, do que você acredita, os seus valores, as suas crenças. Você vai compartilhar, não precisa compartilhar tudo num dia só. Se você faz um pouquinho todo dia, com o passar do tempo, aquelas pessoas vão conhecendo quem você é. Aí eu sei que algumas pessoas pensam assim, cara, Isa, mas eu sou uma pessoa muito reservada. Eu não quero mostrar minha vida toda igual você faz. Eu dou risada quando eu escuto isso, porque eu mostro 10% da minha vida. Eu sou tão reservada ou mais do que você. Deus o livre e guarde eu compartilhar nos stories tudo que eu faço da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Deus me livre, porque eu sou uma pessoa introvertida, eu sou reservada. Segundo, porque quando o perfil vai crescendo, a cimetência vai ficando tão insuportável que tem coisas que eu jamais vou tornar pública, porque eu não quero ouvir. Eu não quero ouvir opinião que eu não pedi, eu não quero ouvir julgamento, então eu não trago. Só que tem uma técnica para as pessoas sentirem, acharem que fazem parte da minha vida, que é essa técnica aqui da premissa número 3. Você vai mostrar 10% da sua vida. Só 10%. Então funciona mais ou menos assim, ó. Imagina que isso aqui é o tudão da sua vida. Aí é você. Aí você vai escolher o seguinte, cara, quais são as partes da minha vida que eu tolero tornar pública e que, se eu tornar pública, ajuda a construir a imagem de autoridade e posicionamento que eu quero construir. Lembra de intenção? Não é só porque eu quero mostrar, mas é porque aquilo me ajuda a construir uma imagem intencional de marca pessoal. Aí eu vou escolher, isso aqui eu quero, isso aqui eu quero, isso eu quero, isso eu quero, isso eu quero. Beleza. Aí o que a gente vai fazer para as pessoas do outro lado acharem, se sentirem incluídas na nossa vida? A gente vai pegar as partes que a gente decidiu mostrar e a gente vai mostrar muito repetidas vezes dessa parte. E o resto você não vai mostrar nunca, porque se você não mostra, se você não posta, não existiu. As pessoas não têm ideia. Elas só ficam com isso aqui, que é uma escolha sua. E essa escolha, esses 10%, você vai mostrar eles 110% deles. Pronto. A sua vida vai continuar sigilosa. As pessoas não vão saber o que está acontecendo com você. Oh, que beleza! E você só vai compartilhar aquilo que você permite que seja compartilhado. O resto não. O resto está em segurança. Ok, gente? Para vocês terem uma ideia, eu tenho tanto cuidado com isso que na escola dos meus filhos, eles não aparecem em nenhuma mídia da escola. Todo ano eu tenho que ir lá e assinar um papel dizendo que eu não permito que a imagem do Theo e da Alice apareça em nenhuma mídia social da escola. Por quê? Porque eu sou uma figura pública. Aí daqui a pouco aparece um negócio da escola, aí alguém reconhece a carinha do Theo, reconhece a carinha da Alice, pronto, todo mundo sabe onde meus filhos estudam. Não quero. É nesse nível que eu estou dizendo. Então podem ficar tranquilos. Agora, aquilo que você escolheu, mostra. Mostra
em diversos ângulos, dá zoom naquilo, fala profundamente sobre aquilo, porque é isso que vai fazer a pessoa sentir que ela faz parte da sua vida. Ih, peraí, deu ruim aqui. Ai, meu Deus. Não. Não atualiza nada agora, não. Ai. Pronto, voltou. 4. Não gaste mais energia nos stories do que no feed. Tem gente que ama fazer stories, porque stories é mais fácil, né? É muito mais fácil, gente, vamos falar sério, né? É muito mais fácil eu postar uma foto nos stories, que muitas vezes eu sequer preciso aparecer, do que gravar um Reels. Todo mundo concorda comigo? Vou gravar um Reels. Eu vou precisar, mas eu tô arrumada? Ai, cenário. Ai, onde é que vai ser? São quantos cortes? Qual o roteiro? Como é que eu vou falar isso? Aí grava, erra. Aí gravou. Agora edita esta bosta. Agora capa do Reels, legenda do Reels. Aí agora posta tudo junto. Capa com Reels com legenda. Dá mais trabalho, gente. Óbvio que dá mais trabalho. Aí tem gente que se dá bem com os stories. Só que lembra que stories é fundo de funil? Sabe o que vai acontecer se você botar mais energia nos stories do que no feed? No longo prazo, não vai ter mais ninguém para comprar de você. Porque no longo prazo, todo mundo que tinha que comprar de você está assistindo seus stories, você não tem mais para quem vender. Mas como você não botou energia no feed, você não oxigenou pessoas novas. E aí você vai ter uma dificuldade de caixar. Então não comete esse erro, não seja essa pessoa que gasta mais energia nos stories do que no feed. A gente inverte, nós colocamos mais energia no feed do que nos stories. 5ª premissa, zere os stories do dia anterior. Isa, por quê? Porque imagina o seguinte, vamos voltar aqui para as bolinhas. Você está aqui na posição 58. Aí, você continua atochando story aqui, ó. Tu não sai da posição 58, gente, mas nem com despacho, nem jogando cachaça pro santo. Tu não sai daqui de jeito nenhum, porque tu tá postando story ali de ontem, aí vai e emenda no de hoje, tu vai juntando e tu não vai sair da posição 58 porque o algoritmo já determinou que você tá aqui. E que como ninguém tá te assistindo, ele não vai te tirar daqui. Só que, quando você acorda de manhã e você zera seus stories, você apaga os seus stories, você tira do algoritmo o histórico momentâneo dele. É como se você zerasse o algoritmo. Então, tipo, fiz stories ontem, apaguei hoje de manhã. Das 6 horas da manhã, 7 horas, apaga. Zerou os stories, você tá, ó, neutra na fila. Aí o que vai determinar a tua posição aqui vai ser a qualidade do primeiro story. Ok? É por isso que a gente zera os stories do dia anterior. Todo dia, Isa, todo santo dia a gente zera os stories do dia anterior. Isso é regra, porque antes de eu postar o primeiro story do dia, eu zero, espero ali uns 30 minutos, 40, o algoritmo não tem referência naquele momento sobre a minha produção, ele não tem a memória, aí eu faço o primeiro story do dia. Só que se eu fizer o primeiro story do dia e cagar nesse story, aí esquece, aí você vai lá para a posição 67 de novo. Então eu preciso zerar, mas eu não posso errar. Se eu apagar os stories, desaparece do meu histórico? Desaparece. Mas eu prefiro visualização do que histórico. Então eu posso ter uma planilha, por exemplo. Eu posso todos os dias, antes de apagar, quantas visualizações eu tive no último story? Tanto. E aí eu alimento a planilha e apago. É melhor do que perder visualização. Então, todos os dias eu apago. Apaguei, passou 30 minutos, tô liberada para fazer o primeiro story do dia e eu não posso
errar esse primeiro story, o que nos leva para a sexta premissa. Você vai começar o primeiro story com um estático. Isa, por quê? Por que eu não posso fazer vídeo? Você pode fazer o que você quiser. O Instagram é teu. Quiser mostrar o peitinho direito, mostra o peitinho direito. Tá tudo bem, é a tua conta. Mas por que eu recomendo que você use uma imagem e não um vídeo? Lembra que o Instagram, o algoritmo, ele vai sempre olhar para resposta e retenção. Se você começa os seus stories com um vídeo, vamos supor que esse vídeo tenha 40 segundos. Você dificulta a retenção. Porque se a pessoa assiste 2 segundos e pula, 3 segundos e pula, o algoritmo já vai olhar e vai falar, bela bosta, hein? Vou mostrar não. Aí, você indo lá para trás na fila de novo. Agora, se eu posto uma imagem, a retenção é de 100% para todo mundo que viu. É uma maneira que eu tenho de burlar o algoritmo. Então, eu vou começar todos os meus stories, todos os dias, com uma imagem e não com um vídeo. Salvo raríssimas exceções. Tá acontecendo alguma coisa na minha vida, ou eu tô fazendo uma viagem muito foda, ou eu tô num evento que a minha audiência quer saber, ou tem uma fofoca acontecendo. Raríssimas exceções. Na maior parte das vezes a gente começa com uma imagem. Se você fizer isso, estamos na premissa 6. Se você fizer isso, você já vai melhorar as visualizações dos seus stories. Então vamos recapitular. Primeira coisa, eu vou apagar os stories do dia anterior. Aí eu vou esperar ali 30 minutinhos. Depois o meu primeiro story do dia é uma imagem. Essa imagem é a sua xícara de café da manhã? Não, porque você não é Kim Kardashian. Ninguém liga para o seu café da manhã. Ninguém se importa. J.Lo, ninguém se importa com o que você está comendo no seu café da manhã. Então não é o seu café da manhã. Não é uma frase motivacional. Porque eu falei para vocês que é um binômio. Resposta e retenção. Então não basta você postar não basta você postar um bom dia. A coisa do bom dia é a coisa mais idiota que você pode postar. Por quê? Porque a pessoa vê o story ao longo do dia. Então ela vai ver seu story de bom dia 3 da tarde, aquilo não vai fazer a menor diferença na vida dela. Você dar bom dia no primeiro story é você pedir para ir lá pro final da fila. Por quê? Porque daqui a pouco é meio-dia. Daqui a pouco aquele bom dia já não serve mais para porcaria nenhuma. Então não dá bom dia. Ninguém tá te assistindo ao vivo. Você não entrou no escritório. Para com isso. Para de ser doida. Então você não vai dar bom dia no seu primeiro story. O primeiro story é o mais importante de todos. Como é que você vai pegar a coisa mais importante e vai mostrar teu pão com manteiga e vai dar bom dia, gente? Pelo amor de Deus. Aí 2 horas da tarde aquele negócio caducou. Concorda comigo que não faz sentido? Não faz sentido. Então, o que eu vou fazer? Eu preciso fazer um story que gere resposta. Retenção eu já consegui. Por quê? Porque é uma imagem. Então, eu já venci aqui. Mas eu preciso de resposta. O que é resposta? A pessoa precisa curtir. Ela precisa reagir. Ela precisa responder. Ela precisa clicar no que você botou ali. Ela precisa fazer alguma coisa. Ela precisa participar, interagir daquele story único. Aí, beleza. Como que eu faço aqui? Tem o primeiro story do dia, que eu faço exatamente dessa forma como eu tô mostrando para vocês. Aí, eu vou esperar esse story reagir umas 2 horas. Eu vou dar um tempo pro algoritmo. O algoritmo, ele precisa perceber, porque o algoritmo não cuida só de mim, né? Eu não sou o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Tem zilhões de produtoras de conteúdo no mesmo corre que eu. Então o algoritmo ele precisa de um tempinho para ver que o meu story está performando. Eu não vou sair enfiando mais 50 stories aqui como se eu tivesse com diarreia verbal. Eu vou esperar o algoritmo reagir por 2 horas.
Depois eu continuo a sequência do dia. E essa sequência é o quê? Intencional. Cada dia é uma coisa. Se eu estou viajando, se eu estou fazendo algo importante de uma antecipação de um produto, eu vou mostrar o passo a passo, eu posso contar uma história, eu posso deixar o final para mais tarde, eu posso fazer uma reflexão. Aí, gente, o que vem depois vai depender da tua necessidade do dia. Mas isso aqui você coloca como padrão. Por quê? Porque quando os outros stories do dia vierem em vídeo ou imagem, você já conquistou um lugar de bolinha melhor na fila. E aí os outros stories tendem a ter uma visualização maior. Combinado assim? Esses outros stories do restante do dia eu testo muita coisa aqui, né? E aí o que eu já percebi? O que não funciona? Sair hablando palestrinha nos stories. Tem gente que acha que é super ok, né? Você pega o seu celular e aí você sai falando. Oi, gente, tô sumida. Ninguém percebeu que você tá sumida, mas aí você fala, né? Tô sumida, não tenho aparecido, a vida tá uma loucura, sabe? Sim, a pessoa tá do outro lado, tá falando assim, só a sua que tá uma loucura. De todo mundo tá, a pessoa já largou você. Aí você começa a falar, porque aí eu tava pensando, e quando acontece isso, ainda no final você ainda mata o processo com, faz sentido pra você? Ai, gente, eu quero morrer quando eu vejo vocês fazendo stories assim. Não. Precisa pensar no que você vai falar e no porquê você vai falar. Sabe como é que funciona stories? Eu quero falar alguma coisa, eu quero hablar, eu quero dizer algo e eu quero que seja em vídeo. Beleza, eu gosto de fazer também e acho importante fazer. Só que tem uns detalhezinhos que você vai fazer. Você não vai postar direto. Você vai fazer o story e vai dar uma editadinha. Então, passo número 1, já tô falando dos stories depois do resto do dia. O primeiro a gente já venceu, eu vou mostrar o que você vai fazer hoje no primeiro. Mas eu tô falando aqui pro resto do dia. Você quer fazer uma sequência de 3 stories abordando um assunto seu, aprofundando alguma coisa para sua audiência. Plano mais aberto. E aí você vai precisar disso aqui, ó. Um microfoninho, tá vendo? Isso aqui vai ajudar. Por quê? Porque se eu falar assim, vai acontecer da seguinte forma, quer ver? Vamos fazer o teste aqui agora. Ó, tô falando assim, Só tem o que eu tô falando. Eu preciso ser assim, tipo, Clóvis de Barros Filho, para poder a coisa funcionar. Entendeu? Mas se eu abro um pouquinho o plano, se eu pego o celular e coloco ele aqui, mais ou menos, deixa eu limpar ele um pouquinho, que valha-me Deus. Ó. Se eu trago ele um pouquinho para cá, enquadro um pouco mais, se eu tô fazendo alguma coisa enquanto eu tô fazendo story, se eu tô de repente alimentando um porquinho da Índia, quem já me viu fazendo stories alimentando um porquinho da Índia? Se eu tô de repente com um livro na mão, se eu tô de repente num cenário atrás de mim, isso aumenta as visualizações. Quem já viu os meus stories no Insta de alunas me maquiando? Eu não saio falando tudo enquanto eu tô passando a base. Eu boto na minha cabeça assim, o que eu quero falar? Eu quero falar sobre... Eu fiz uma sequência lá sobre o caso da Natália Beauty. Cara, eu quero falar isso, isso e isso. Beleza, isso eu vou falar enquanto eu tô passando a base e o corretivo. Isso daqui eu vou falar enquanto eu tô passando o contorno e o blush. E eu vou finalizar quando eu estiver fazendo o olho. Por quê? Porque a pessoa acompanha o processo. Então, ela não tá só prestando atenção no que eu tô falando, mas eu tenho um gancho visual junto, me ajudando na retenção. Isa, mas eu não me maquio. Amplie o quadro. Pronto. Às vezes eu faço lá de cima, lá em cima eu tenho um estúdio, eu faço lá de cima, eu sento no sofá, coloco a câmera um pouquinho mais afastada de mim, cruzo a perna no sofá e falo gesticulando. É o suficiente, amplia um pouquinho o quadro.
E aí o que você faz? Edita esse vídeo antes de postar. Pega, entra aqui ó, no InShot. Entra aqui no InShot. Pega o vídeo. Vamos imaginar que seja esse aqui. Aí eu tenho aqui, eu quero postar esse vídeo aqui. Vou fingir que não é uma caixinha, tá? É um vídeo eu hablando. Eu pego esse vídeo e aí eu vou clicar aqui, ó, em velocidade. Tá vendo? Velocidade. Cliquei. Tá em 1.0. Eu vou aumentar para 1.2. Você vai testar, tá? Porque dependendo da velocidade que você fala, pode ser 1.1, 1.2, 1.3, depende. Tem que ficar confortável. 1.2, vou clicar aqui em tom original para manter o timbre de voz e vou vir aqui em confirmar. Confirmei. Pronto, o vídeo já saiu de 50 e poucos segundos para 48. Agora, eu vou vir aqui nessa outra ferramentinha, cortes por IA. O que ele vai fazer? Ele vai cortar os respiros para mim. Então, eu vou vir aqui, ó. Cortes por IA, ele está tirando todos os respiros, todos os todas as palavras que eu errei, para ele tornar o vídeo mais fluido. Tá pronto. Foi para 44 segundos. Um vídeo de 58 segundos foi para 44. Isso aumenta a minha retenção. Agora eu venho aqui em cima, salvo, resolução sempre 1080, salvar. Ficou pronto, gente. Ai, demora muito. Não, não demora. Desculpa, fiz ao vivo aqui para você. Não demora muito. E isso aqui vai aumentar a audiência que você tem nos stories. É um cuidado a mais que você faz e que aumenta as visualizações. O nome do aplicativo é InShot. Fomos até aí? Então isso é o que você vai fazer de praxe a partir de agora. Agora, eu já quero que você teste hoje o primeiro story do dia. Aí, gente, o céu é o limite. Esse primeiro story você pode fazer do jeito que você quiser, but eu trouxe duas maneiras de você fazer esse primeiro story. Como que você vai fazer? Tem duas possibilidades. Possibilidade 1. Gente, isso aqui é muito rataria, tá? Vou entrar aqui no Instagram. E aí eu vou pegar aqui. Esse aqui eu já deixei previamente pronto. O que eu fiz aqui? Eu abri um livro numa página que eu sei que o texto vai interessar a minha audiência. Eu sei que é um assunto que elas gostam de ouvir. Eu sei que elas vão se interessar por isso aqui. Por quê? Porque eu tenho mapeamento de persona e porque eu conheço que essas pessoas gostam. Mas eu não estou dizendo o quê? O nome do livro. E aí eu coloco a página, tem o meu dedinho aqui no canto, e aí eu coloco assim, ó, uma frase enigmática. Ainda penso seriamente em ser um dia uma mecenas de ideias femininas multipotenciais. E posto. E vou viver minha vida. Quando eu volto, vai ter lá, gente, que livro é esse, Isa? Qual o livro? Qual o nome do livro? Que livro? Pronto, é a resposta que eu precisava. Isso daqui é uma rataria tranquila. Você precisa fazer necessariamente com livro? Não. Você pode fazer com uma imagem de uma série. Você pode fazer com os equipamentos que você usa para determinada coisa. As pessoas vão perguntar, qual o nome desse equipamento? Onde é que compra? Esse daí é da onde? Vai gerar resposta. Beleza. Eu tenho uma outra opção. A opção B vai te dar mais resultado do que a A. Essa daqui é a A. Ela já vai te dar resultado. Então, vamos supor, você escolheu a A, passo a passo, zera os stories do dia anterior, espera 30 minutos, tira uma foto de uma página do livro que seja interessante para a sua persona, não para você. Dá um jeito da sua mão aparecer ali mais ou menos, numa imagem que fique bonita, legível, mas que não apareça o nome do livro. E coloca uma frase enigmática.
posta e vai viver sua vida. Essa é a opção 1. A opção 2, ela vai te dar mais trabalho, mas é possível que ela te dê mais resultado também. Qual é a opção 2? É essa daqui. Eu tirei essa foto antes de entrar ao vivo aqui com vocês. Eu peguei um post-it e escrevi checklist lançamento pago. Isso daqui é a estratégia do post único de checklist. Como que a gente faz isso daqui? Isso aqui é uma recompensa. Então a gente vai fazer assim, ó. Eu tenho um checklist de 27 passos completos para fazer um lançamento pago que no meu negócio fatura 12 milhões de reais ao ano. Aí eu vou posicionar aqui. Aí eu vou fazendo uma hierarquia aqui. Pensei em mostrar o checklist para você printar. Vou botar de outra cor. E aqui embaixo eu vou colocar a CTA, que é a abreviação de Call to Action, ou chamada para ação, que é o próximo passo que eu quero que a pessoa dê comigo. Envie a palavra checklist se você quiser ter acesso. A isso eu já vou colocar aqui embaixo. Pronto, temos um primeiro story. Agora, gente, tudo aqui foi pensado, tá? Eu escrevi no post-it, usei uma caneta mais grossa, que eu sabia que na imagem ia pipocar. Usei a função retrato no meu celular para desfocar o fundo e o checklist ficar bem grandão. Bateu o olho, eu preciso, ó, interromper scrolling, lembra? Bateu o olho, pá, entendeu. E agora eu tô entregando algo que ela quer. E eu tô dizendo, inclusive, quantos passos são. Não é checklist chinfrim, não. Ah, eu tenho aqui 5 passos bem óbvios do que você precisa fazer. Não, gente, é coisa boa. Coisa boa. Eu tenho um checklist aqui de 15 passos, um checklist de 18 passos, um checklist de 12 passos definitivos. Você vai colocar algo bom que a tua persona quer. E aí você escreveu. E aqui embaixo não esquece, envie a palavra checklist se você quiser ter acesso. Eu quero que você tire um print ou uma foto agora da tela, porque isso aqui vai servir de referencial para você fazer o seu quando você terminar. Beleza. Fez, você vai viver sua vida. Daqui a 2 horas você volta. E aí eu quero que você veja quanto de alcance você teve e você compare com um dia normal da sua xícara de café da manhã. Depois, passou 2 horas, o que você vai fazer? Você vai entregar o checklist. E aí você ainda pode dar uma valorizada no rolê. Você pode entrar nos comentários das pessoas que escreveram checklist e printar tudo isso, botar pequenininho, fazer um story único com eu quero, pode ser 3, tá? Eu quero. E aí você coloca uma legenda, nossa, vocês querem mesmo, então lá vai, prepara o print. E aí no próximo story você bota o checklist por escrito completo. Gente, sem contar que se você criar um checklist dentro da temática do que tu vende, essa pessoa que escreveu o checklist, ela abriu uma conversa com você. Você pode continuar conversando e levar ela até a venda, tá? Mas isso aí já é coisa mais avançada, ok? Mas o fato é, ela abriu uma conversa com você. Combinado? Então, temos um dever de casa. O que você vai fazer?
zerar seus stories, fazer o primeiro. Ou tu vai fazer o do livro, que é mais fácil, ou tu vai fazer o do checklist. Qual que tende a dar mais resultado? O do checklist. Depois, passou um tempo, lá para a hora do almoço, você vai postar o checklist. No final do dia, me fala o que aconteceu. Me conta no direct o que aconteceu. Ó, a apostila de hoje, vou pedir para o meu time entregar aí para vocês baixarem a apostila. Tô vendo vários tapagos no chat, gostaram, né? Sabia que vocês iam gostar. Baixa a apostila e o nosso emoji de hoje para a caixinha de pergunta nos stories é a lâmpada. Gente, não adianta mandar a lâmpada no direct com uma pergunta de 3 laudas. Vocês imaginam que é impossível. Então, assim, faz uma pergunta pequena, bota a lâmpadazinha na caixinha de pergunta nos stories que eu vou responder pelos stories. Combinado assim? Lâmpada é nosso emoji de hoje. Combinado? Tô esperando vocês fazerem os stories de vocês. Quero ver, hein? Beijo, gente. Até amanhã, 7 horas da manhã. Na aula de amanhã, a gente vai aprender a fazer Reels. Beijo, beijo. Eu sou a Ju, tenho 51 anos, moro em Miracema, interior do Rio de Janeiro. Eu trabalho com mulheres com fibromialgia, tenho um projeto lindo no mundo, né, que é o projeto Fibromialgia Sem Dor, e eu sou FIV2. 5 horas de viagem da minha casa em Niterói até Miracema. Aqui eu acho que é norte do estado. Eu acho que eu já passei por Minas, já voltei pro Rio e agora estou chegando na casa da Juliana. Me disseram que ela estava no portão. Será? Vamos descobrir. A bicha tá ouvindo o Sandy. Onde casa? Ai, meu Deus do céu. E aí agora a gente tá aqui, ó. Gente, Isa na minha casa. Isa na minha casa. Me mostra a sua casa. Dá licença. Ai, que casa linda. Aqui é a nossa sala. Ai, que delícia. É aqui eu fiz o meu escritório. Uma das minhas abordagens, Isa, é as partes, né? Eu trabalho com as partes. Então, a psicologia das partes. Então, eu uso todos esses apetrechos para no visual com elas, para ir dando a parte que dói, a parte que não dói, a parte que conversa, a parte que não conversa, a parte que chora, a parte que ri. E a gente vai trabalhando assim, né? Construindo para depois juntar essa mulher que tá despedaçada, né? O que é fibromialgia? Fibromialgia é uma síndrome crônica, de dor crônica, onde a dor se apresenta em diversos pontos do corpo, mas não é só dor, é também fadiga, é também ansiedade, é também depressão, com muita dor no corpo e sem explicação, porque é uma síndrome que não aparece em nenhum exame laboratorial, em nenhum exame de imagem, e é uma das síndromes, daquelas síndromes invisíveis. Por que você decidiu trabalhar com fibromialgia? Porque eu vivi a fibromialgia de 2012 até 2019. Por isso eu decidi trazer a fibromialgia sem dor para o mundo, porque de 2012 a 2019 eu vivi intensamente a síndrome. Eu me vi com um transtorno de estresse pós-traumático, que é uma das causas, né, da fibromialgia, e eu fui para casa com esse diagnóstico sem nenhuma perspectiva, porque a ciência não tinha nenhuma perspectiva, só que eu já era bióloga e enfermeira, né? Então aquilo para mim soou... Eu não digeri, eu fiquei bastante tempo no processo de luto da doença, sabe? Negando, sem aceitar mesmo, né? A dor na mulher, ela é naturalizada. Viemos para ter dores, né? Dores de parto, dores de amores, dores... Aguentamos. Falei, cara, vai ser por mim. E vai ser através do conhecimento, que é a única coisa que eu sei, né? E uma das coisas que eu aprendi ali é que o povo sofre porque falta conhecimento. Você entrou na 2ª turma da FIV. Por quê? Como que isso aconteceu? Como é que você me conheceu? 2021, eu fiz esse processo, né? E em novembro de 2021, eu tava com 30 quilos a menos. Eu falei, pô, tá ok, agora tá bacana. Tô gostando do que eu tô vendo, né? Então, eu preparei a imagem. Eu preciso ir pra internet, eu preciso levar esse meu conhecimento. Eu preciso levar a fibromialgia sem dor pro mundo. E aí, no domingo de manhã, acordei já scrollando, né? Aquele rolê, né? De repente, cara, me aparece você na praia, com o notebook ali, mensageira selvagem. Eu olhei e falei, caralho, que mulher é essa, cara? Eu moro em Niterói, fantástico. Passei o domingo inteiro maratonando seu conteúdo. E eu falei, caralho, dá pra modelar ela, tá? Dá pra eu modelar essa mulher. Já tava no lançamento, já tava na campanha, na mensageira. Aí assisti as 3 lives e comprei a FIV, né, cara? Falei, porra, é isso, cara, é isso aqui que eu quero. Como é que você resume essa trajetória de construção? O que você tem hoje construído e como foi construído? Isso, o jogo é de longo prazo.
Isso é importantíssimo, a gente já entrar sabendo. O jogo é de longo prazo, em qualquer situação, para qualquer coisa no planeta Terra. O teu perfil não tinha nada de posicionamento? Nada, não. E quantas mulheres já foram impactadas pelos seus programas? Hoje eu tenho mais de 1000 alunas. Quanto de faturamento? Hoje, em 3 anos, 610 mil reais. 610 mil reais. Qual foi nessa trajetória de 2022 para cá o momento mais difícil? O momento mais difícil foi o primeiro lançamento. Acho que mulher tem muito medo do novo. Então depois que a gente faz uma vez, beleza, já fiz uma vez. Até o primeiro foi muito difícil. Até o primeiro lançamento foi muito difícil. Eu vendi um, foi muito legal, porque você disse isso também, né? Você preparou para isso, né? Vendi um e falei, cara, agora eu tenho que entregar, né? Beleza, ok. Então eu lembro que lá em 2022, 2023, num dos Hot Seats nossos, você falou que a gente ia chegar no momento dessa dor do crescimento. E eu cheguei, tô nela, né? Aí eu vim pra essa casa, né? Essa casa faz parte de um vir a ser. Eu não sou ainda, mas eu já estou praticando ser. Então eu já estou na prática do ser. A Juliana, que vai impactar 5.000 mulheres em 2026. A Juliana, que vai chegar no perfil de 2026, no perfil oficial, com 150 mil seguidoras. A Juliana, que vai faturar R$1 milhão. Eu ainda não sou. Eu ia perguntar isso agora. O que a gente espera da Juliana de 2026? Em faturamento, R$1 milhão. E tô trabalhando para isso. Eu não sou a mulher ainda, porque se eu fosse, eu já teria, né, faturado. Eu te escuto, eu te vejo, eu tô com vídeo seu, com aula, eu modelo você, meus produtos, eu modelo, né? Eu assisto sua aula antes de dar uma aula minha. E tudo você me autoriza a fazer, autoriza as suas alunas a fazer. Olha, galera, né? Tá aí, né? A gente tá entrando na turma 10 da FIV. O que você diz para essa mulher que vai entrar agora na turma 10? Mergulhar num método que é comprovado, funciona. Mergulhar nesse método. Aplicar, né? Para cada 10 minutos de estudo, 20 de aplicação. Posso ler tudo, eu posso saber tudo, eu posso conhecer tudo. Mas se eu não aplicar, cara... A Ju de 2022, que entrou na FIV 2, ela tá orgulhosa dessa Ju? Com toda certeza. Principalmente por ter você aqui. Cara, eu sonhei muito com esse dia. Falei, cara, um dia eu vou ter ele na minha casa. Tô aqui. Pois é, cara, chegou. E tão perfeito, sabe? Porque quando eu morava na kitnet... Eu ia amar te visitar. Mas assim, eu me achava pequena, entende? Era tudo sobre mim, né? Eu me achava pequena. Mas aí, você me deu palco, você me deu... oportunidade, você me deu incentivo, você me deu esporro, você me deu botar bronca. Muito Sigo. Sigo. Pois é, segue dando bronca, né? Porque é sobre isso, né? É sobre comprometimento. Né? Você se compromete comigo, eu me comprometo com você e nós todas nos comprometemos com as mulheres do mundo, né? Com todas as mulheres que ainda virão e que com toda certeza vão encontrar um mundo melhor só porque a gente passou por aqui. Curar mulheres no mundo. Pois é. É isso. Porque a gente vai curar mulheres junto. É isso, a gente é feito do mesmo material. Exatamente. Obrigada, Ju. Amo você. Amo você também. Te amo muito. Muito. Muito.